Muito bom dia a todos. O tema que nós escolhemos então, dezembro, a gente sempre fala de Jesus, né? Então, é um tema bastante recorrente, mas é Jesus, guia e modelo. Muito bem. Lá no livro A Caminho da Luz, escrito pelo Chico e Emmanuel, em 1939, ele diz, Emmanuel descreve a preparação do planeta Terra para o advento, para a chegada de Jesus Cristo. E Emmanuel é muito detalhista, né, nesse sentido. Ele nos diz que foram 1000 anos de preparação para, primeiro, para adensar o perispírito de Jesus. Jesus devia ter um perispírito tão elevado, que precisou adensar esse perispírito, botar matéria nesse perispírito, para que ele pudesse nascer na terra. E também para renascer os espíritos que estariam na terra, presentes aqui na terra durante a sua passagem. Esses 1000 anos também foram usados para catequizar um povo na crença de um Deus único. E o povo que mais tendia para isso foi o povo hebreu, né? E este povo então foi escolhido. E também para a transferência do povo gaulês, do povo celta da França para a Palestina. O povo celta vivia na Gália, eram chamados de gauleses e foram transferidos para a Palestina, onde eles fundaram a pequena Gália, chamada Galileia. Então, os celtas fundaram a Galileia para o nascimento de Jesus. Isso tudo levou 1000 anos. A terra foi preparada durante 1000 anos para a chegada do Mestre. Lá no livro, ainda A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Jesus construiu o planeta Terra, e ele diz, com o cinzel da sua misericórdia. Há quanto tempo existe o planeta Terra? Os geólogos nos dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se Jesus construiu o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, que não dá para botar na nossa cabeça, ele já era perfeito. Ele já era modelo e guia. E lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que ele, Jesus, presidiu o desenvolvimento do DNA para o surgimento da vida na Terra. Sem o DNA, não existe a condição de formar novos corpos, seja de qualquer coisa, não é? Portanto, em sua passagem pela Terra, Jesus modificou a história da humanidade entre antes e depois dele. No mundo todo, nós dizemos antes de Cristo, depois de Cristo. Nem o maior evento que mudou a história da humanidade antes dele, nós levamos em conta. Antes de Jesus, houve um evento muito importante que mudou a história. História com H, história do ser humano. Mais ou menos em 3.500 antes de Cristo para trás, é chamada de pré-história. De 3.500 antes de Cristo para cá, é chamado de história. O que é que fez mudar isso? A grafia. Tanto que alguns historiadores modernos não chamam mais de pré-história ou história, chamam de era ágrafa e era da grafia. Mas depois disso, um evento mais importante ainda marcou a história da humanidade, dividindo a história da humanidade entre antes e depois dele. E o que fez com que isso acontecesse? Por que Jesus conseguiu esse feito? Porque ele provou que a morte não existe. Simples assim. Ele provou que a morte não existe. E ainda tem, a maioria dos cristãos ainda acham que o ponto culminante de sua passagem pela terra foi a cruz. É como se você tivesse um amigo muito querido que sofreu um acidente de automóvel e a perícia tirou fotografias daquele acidente. E você então pega essa fotografia e coloca na sua casa
E todo mundo que chega, você diz: olha como faleceu meu amigo. É o mesmo que usar crucifixos. É se lembrar de Jesus pregado num instrumento de tortura. Teresa de Ávila dizia: não é à toa que os homens têm medo de ti. Olha como te representam. Você não é assim. As palavras de Jesus têm um significado tão grande, tão importante, tão profundo, que até hoje nós estamos sob a influência delas e falando delas, mesmo não tendo escrito uma única palavra, não é? Muito bem. Portanto, Jesus foi um enviado divino, enviado de Deus, não é? Que veio para marcar a era das transformações gerais na Terra. Ele veio para fazer progredir todo o planeta. Essa é a grande missão de Jesus. Jesus, portanto, ele é o manual para a evolução do ser humano. Ele poderia ter ditado a sua doutrina, assim como Jeová, o protetor do povo hebreu, assim como o nosso protetor chama-se Ismael, o povo hebreu também tem um protetor que chama-se Jeová. E o Jeová escolheu um médium excepcional para instruir o seu povo. Esse médium foi Moisés, né? A primeira psicografia direta da história da humanidade, né? Feita por Jeová através de Moisés a seu povo. Jesus não poderia ter feito a mesma coisa? Ter escolhido alguém? Será que não havia algum médium tão excepcional assim que pudesse recebê-lo? Mas como ele era o manual da evolução humana, ele era o próprio manual, ele decidiu vir pessoalmente nos ensinar que Deus é nosso Pai e nos ama. Deus era muito distante da gente. Inclusive, Jesus foi muito criticado, e um dos motivos que o levou à cruz foi exatamente esse: nos ensinar que Deus é Pai. Porque os hebreus da época consideravam que isso era falta de respeito. Onde já se viu tratar assim a uma divindade, não é? E Kardec, preocupado com isso, lá na questão 625, pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu para ser modelo e guia da humanidade? A resposta tem só 5 letrinhas. É a resposta mais curta de todo o livro dos Espíritos. É Jesus. Jesus é o nosso guia, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para que nós nos mirássemos nele. E quando nós falamos de Jesus como guia e modelo da humanidade, nós sempre pensamos na dimensão planetária, na dimensão que ele representou para o mundo físico, no que representou a vinda de Jesus para a história da humanidade, mudar a história da humanidade entre antes e depois dele e tudo mais. Mas dificilmente nós levamos essa reflexão para o campo íntimo, o que representa a vinda de Jesus para o nosso espírito imortal. Dificilmente nós fazemos essa reflexão. A gente sempre fica imaginando o que ele representou para o mundo, mas o que representa para mim como espírito. Espiritualmente, nós sabemos que já vivemos inúmeras existências físicas. Inúmeras. Habitando diversos países, diversos costumes, diversos tipos de língua, diversas cores de pele. Num livro que não é espírita, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, escrito pelo professor de psiquiatria da Escola de Medicina de Miami, ele regride uma moça a 86 vidas na Terra. A partir de 86, ela não se lembra em que lugar estava. Ela se lembra de 86 vidas na Terra. Se ele fez isso com uma pessoa, outras pessoas podem ter 86 vidas ou mais, né? Isso na Terra. Portanto, nós já tivemos inúmeras existências físicas diferentes da de hoje. Por essa razão, quando Jesus se encontrou com o senador Públio Lentulus, lembra desse encontro? O César
né, o rei de Roma, ficou sabendo que havia um sujeito na Palestina que poderia causar problemas. E ele pediu para o Públio ir até lá e lhe trazer um relatório. Era confiado, ele tinha confiança nesse senador. E o senador tinha interesse em ir lá, porque o senador ouviu dizer que esse sujeito fazia milagres. E esse senador tinha uma filha leprosa, a Lívia. E não é que ele conheceu Jesus e Jesus curou a Lívia? E depois disso, disse para ele: eu não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento conduzirão ao abraço do meu Pai. Não era ele que tinha ido a Jesus, Jesus tinha ido até ele para buscá-lo. E Jesus continua: depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje a oportunidade de regenerar, de refazer toda a tua vida. Está no teu querer aproveitar agora ou daqui a alguns séculos. Ele aproveitou? Não imediatamente. Né? Jesus não se dirigia ao orgulhoso senador romano, Jesus se dirigia ao seu espírito, pois somente o seu espírito poderia aproveitar aquela oportunidade que estava lhe sendo dada, aquele convite, naquele momento ou em alguns séculos. Públio Lentulus acaba se convertendo ao cristianismo intimamente quando ele fica cego e falece no ano 79, no desastre do Vesúvio. Ele vivia em Pompeia, portanto era um sujeito muito rico, porque Pompeia era uma cidade de veraneio de pessoas muito abastadas. Ele morre sob as cinzas do Vesúvio, que fica a 15 quilômetros. Imagina isso, né? O tamanho do desastre. Existem comportamentos aos quais nós estamos arraigados, atados a inúmeras reencarnações. E o Evangelho de Jesus, as palavras do Cristo, as propostas do Cristo, vêm propor novos rumos, mudanças na forma de pensar e na forma de sentir. André Luiz diz que pensamento e sentimento são entidades diferentes, mas eles nunca ocorrem separados. Você não consegue pensar sem sentir, nem sentir sem pensar. Então, o sentimento é a roupa do pensamento. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, vem vestido, revestido com aquilo que eu sinto. E isso é de dentro para fora. Da mesma forma, está em nossas mãos mudarmos agora a maneira como nós pensamos, a maneira como nós sentimos, aceitar esse convite de Jesus agora ou daqui a alguns séculos. Porque a vida se encarrega de trazer aos nossos passos tudo aquilo com que nós nos sintonizamos. A vida é sintonia. Vai trazer aos nossos passos aquilo que a gente se sintoniza. Só precisa de guia alguém que pretende ir de um lugar para o outro. Quem pretende continuar onde estava e como estava, não tem necessidade de ser guiado para lugar nenhum. Eu pretendo continuar aqui dentro do meu aquário, dentro da minha zona de conforto, não quero botar o pé para fora, eu quero ficar aqui. Não precisa de guia. Vai permanecer estacionário. Emmanuel diz que é nossa obrigação voltar para o plano espiritual, nem que seja 1 centímetro mais próximos do Cristo. Essa moça, se ela tivesse conseguido avançar 1 centímetro em cada reencarnação, ela estaria 86 centímetros mais próxima do Cristo. Pelo menos 1 centímetro que seja mais próximo do Cristo. Se não, é estacionado. É estacionário mesmo. Né? O espírito não foi para frente, não foi para trás. E tudo aquilo que não vai para frente, desanda. Né? Ninguém precisa de guia para conduzir, para ser conduzido por um caminho que a pessoa já percorreu, que a pessoa já conhece. A intenção de Jesus como guia e modelo é nos levar a um lugar que nós não sabemos chegar por conta própria, porque nós nunca fomos lá. Ele conhece o caminho, ele já foi lá. Então a intenção dele é nos levar para algum lugar que nós não conhecemos. Nós precisamos de um guia que sabe exatamente
como chegar, porque ele tem a experiência do caminho, ele já foi. E ele responde isso para o Tomé de uma maneira tão clara, na última ceia. Ele diz: eu vou para um lugar e vocês conhecem o caminho. Ele presumiu que os apóstolos tivessem entendido a sua proposta. E o Tomé disse: não, senhor, espera aí, eu não sei o caminho, não. Sincero, honesto, eu não sei, humilde, eu não sei o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, sou eu o caminho, eu sou o manual para a evolução humana, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ninguém de vocês esteve lá, vocês não conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Se não forem por mim, não vão chegar de jeito nenhum. Ninguém. Ninguém. E olha só, a palavra para mim mais consoladora de todo o Evangelho é quando Jesus diz a Deus: das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Aí eu fico pensando assim: Senhor, até eu? Sim, nenhuma se perderá. Todos nós um dia chegaremos ao Pai pelos braços de Jesus, porque Ele conhece o caminho. Ele diz lá no livro Há 2000 anos: eu sou o pastor das almas humanas desde a formação do planeta. Há milênios procuro reunir as ovelhas desgarradas para trazer-lhes ao coração as alegrias do reino de Deus. Há milênios, ou seja, desde que nós existimos sobre a terra. Se Jesus é o pastor de nossas almas desde a formação do planeta, por quantas vezes nós já negamos o seu convite? Continue em nossas mãos aceitarmos o convite de Jesus nesta encarnação ou daqui a alguns séculos. O nosso processo de evolução espiritual, ele é sempre para Deus. Sempre para Deus. Então, aqueles que aceitam caminhar nessa direção, que aceitam o convite de Jesus, né, serem guiados por Jesus, apesar de todos os obstáculos que nós mesmos criamos para os nossos caminhos em outras existências, estas pessoas caminham com ânimo, porque sabem para onde estão indo, para onde estão se deslocando e quem é que está guiando, quem é o meu guia. Então essas pessoas caminham com mais confiança, apesar de todos os obstáculos que nós mesmos criamos para adquirirmos experiências. Aqueles que não aceitam o convite de Jesus, que não o aceitam como guia, o processo de evolução espiritual continua sendo para Deus. Todos nós saímos de Deus e um dia vamos chegar a Ele às custas do nosso próprio esforço. Mas, ao invés de caminhar por livre vontade, sabendo quem os está guiando, para onde estão indo, estas pessoas são empurradas pelas circunstâncias e direcionadas pela dor. Emmanuel diz que somente a dor, somente o poder de Deus, depois do poder de Deus, só a dor pode mudar o coração do ser humano. Então, quando dói, é porque alguma coisa precisa ser mudada. O dia que mudar, a dor perde o sentido. Eu estou falando da dor moral, né? Assim que mudar, perde o sentido. Porque um pai não tem prazer em ficar causando dor a um filho. De jeito nenhum. Quantas e quantas pessoas chegam ao centro espírita pela dor? Empurrada pelas circunstâncias e direcionado pela dor. Quantas pessoas nos dizem: eu vim aqui porque o médico não sabe mais o que fazer, ele mandou eu vir aqui. Quantas vezes a Isaura já escutou isso? Não é? Custa atender o convite de Jesus? Kardec também se preocupa em perguntar aos espíritos da codificação aonde está escrita a lei de Deus. E a resposta é simplesinha, curtinha também:
na consciência. A lei de Deus, portanto, ela está dentro de nós. Mas ela é difícil de ser enxergada, difícil de ser lida, porque é o lugar que nós mesmos menos olhamos. O mundo nos condiciona a olhar sempre para o exterior das coisas. O exterior é ruim? Não, o exterior é importante. Não dá para chegar ao centro espírita sem tomar banhos, com uma roupa... Não tem como, né? Nós precisamos cuidar do exterior. O exterior é importante. Mas não é só o exterior o importante. Nós também temos o interior. Então, quando você cuida do exterior, você está cuidando de algo para ser visto. Você quer fazer uma cirurgia plástica? Um lifting no rosto? Isso vai te deixar mais confiante? Te dar mais autoestima? Faça. É ótimo. Quer pintar o cabelo? Pinte. Só que daqui a algumas semanas vai começar a aparecer a raiz. O lifting daqui a alguns anos, o Newton é terrível, ele continua puxando para baixo. Então, todas as mudanças externas que nós fazemos tendem a desaparecer com o tempo. Mas as mudanças internas nós levamos conosco, em nossa bagagem espiritual, e trazemos conosco nas próximas vidas que nós tivermos, nas próximas existências que nós tivermos na Terra. Por isso é importante, de vez em quando, dar uma revisada nessa bagagem, porque eu não sei a hora da partida. Quando nós chegamos de lá para cá, nós já recebemos o bilhete de volta, carimbado. Postergar é muito raro. O que nós mais fazemos é antecipar a data da ida. Isso é o que nós mais fazemos, com os microsuicídios do dia a dia. O cara nos deu uma fechada pela direita. Já perdeu alguns minutos. Microsuicídio. Já perdeu alguns minutos. Eu fui convidado para comer uma pizza com os meus amigos, mas eles não estavam bebendo Coca-Cola, estava todo mundo tomando vinho e eu fui na onda. Já perdeu alguns minutos. Corpo físico precisa de álcool? Aonde? Pega 5 ml de álcool etílico e injeta na veia de alguém. Você vai ser considerado assassino, porque a pessoa tem, no máximo, 5 minutos de vida. O álcool para o nosso corpo é considerado veneno. É tão venenoso que ele precisa ser metabolizado pelo fígado e transformado numa outra substância para ser jogada fora. Principalmente pelo rim, pelas fezes e pelo suor. E o fígado, às vezes, de tanto fazer isso, ele se cansa, adoece e entra em cirrose. Ele é tão prejudicial que ele é absorvido no próprio estômago. Só 3 coisas são absorvidas no estômago: álcool, ferro e ácido acetil salicílico. Todo o resto é de duodeno para frente, mas o álcool tem que ser ali, porque se ele passar dali, ele nos mata. E tem gente que continua fazendo suicídiozinhos, antecipando a data do check-out. Aí volta para o plano espiritual, depois o André Luiz lembra, mas estão me chamando de suicida ali? Eu não estou entendendo. Nós espíritas vamos entender, não é? Cada gesto do Cristo, cada palavra sua, representa a lei de Deus na prática. Jesus não só falava, não só ensinava com palavras, ele ensinava com a prática. Portanto, em que consiste o trabalho de Jesus como guia? Como a lei divina, a lei de Deus, já está dentro de nós, em nossas consciências, o trabalho de Jesus como guia é nos guiar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos encontrar estas leis. Está lá dentro da gente. Descartes dizia que é como se fosse a assinatura do pintor na sua obra. A nossa consciência é a assinatura de Deus na sua obra. O problema é conseguir lê-la, porque a gente vai ler as coisas por fora, não consegue fazer essa caminhada interior. O convite de Jesus é justamente esse. O trabalho de Jesus como guia é justamente esse, nos levar para o nosso íntimo. Este caminho para Deus, que vai para dentro da nossa consciência, Jesus já fez, já percorreu antes. Por isso ele sabe qual é o caminho e se dispôs a ser o nosso guia.
Diante de Deus, Ele se responsabiliza por nós. Não é brincadeira essa responsabilidade, gente, porque nós somos terríveis. A gente caminha a passinhos de tartaruga. Muita gente age como placa, porque placa só indica o caminho, só indica o sentido. O guia, ele vai junto. Ele mostra os perigos, as alegrias do caminho, ele anima e protege durante a caminhada. O dia que nós compreendermos Jesus, esse Jesus que o Espiritismo revela através da fé raciocinada, é impossível nós não tentarmos nos relacionar com Ele, nos sintonizar com Ele durante a nossa caminhada. Quando nós compreendermos esse Jesus com essa maturidade que o Espiritismo nos incita, nós entenderemos que tudo aquilo que nós passamos durante a nossa jornada foi ou é recurso didático. O que é recurso didático? Método de aprendizagem, para nos fazer entender alguma coisa. E Kardec, ele é bem tranquilo nisso, ele expõe de maneira bem simples. Ele diz que a criança rebelde se conserva ignorante. Aquela criança teimosa continua ignorante por mais tempo. O seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade para o aprendizado. Tem gente que sofre e reclama. Sabe o que acontece? Não aprendeu nada, precisa sofrer de novo. Um pai bondoso, misericordioso, vai querer que você sofra só por te fazer sofrer? Não, é para você aprender alguma coisa, então seja dócil. Outro dia uma pessoa está dizendo, eu sofri muito porque eu tive a Covid. E o que você aprendeu, senhora? Aprender? E precisava ter aprendido alguma coisa? Vai ter de novo, ai meu Deus do céu. Quantas Covid precisa ter para aprender? E nós somos difíceis. Eu trabalhei com uma menina de 23 anos em Londrina que tinha 13 cálculos renais. Sabe por quê? Porque não toma água. Ai, não gosto de água. Quem já teve cálculo renal sabe como dói aquele negócio. Eu fui fazer um ultrassom outro dia, o médico disse, você tem um cálculo lá dentro do rim, mas não precisa se preocupar, porque enquanto ele está dentro do rim e não se move, não causa dor. O problema é ele sair de lá. Eu falei, doutor, tira antes que saia. Vai que eu levo um susto, e esse trem pula no ureter, eu vou chegar no hospital dando a luz. Então, já entra lá, tira, me deixa livre dessa. Porque a dor é muito grande. Se nós precisamos ter dor de cálculo renal para aprender a beber água, imagina para o que mais nós vamos precisar sentir dor, né? Para perdoar? Quanta dor nós vamos precisar sentir para perdoar? Vamos fazer o exercício de perdoar por inteligência. Porque quando você não perdoa, o nosso cérebro funciona assim. Não importa se você recebeu a ofensa agora, ou daqui a 20 anos atrás. Quando você pensa naquilo, para o cérebro, é como se você estivesse sendo magoado agora, de novo. Ele não faz diferença. E ele joga na corrente sanguínea uma cascata de hormônios que faz com que a gente, ao longo do tempo, acabe doente. Vocês querem ver como é que o cérebro não faz diferença? Vamos pensar num limão Tahiti, daqueles bem viçosos. Só pensa nele. Pensa num limão Tahiti viçoso, com a casca fininha. Agora aí na sua cabeça, mentaliza esse limão em cima da mesa e você vai cortar o limão em duas partes. Aí pega uma parte do limão, passa na língua. Alguém salivou? Tem limão? O cérebro não faz diferença. E sabe por que salivou? Olha o cérebro agindo lá no automático. 90% da gente é sistema nervoso autônomo, automático. Né? Autônomo, trabalha por conta própria. Lá vem de novo esse cara colocando ácido dentro de mim. Eu vou ter que dissolver esse ácido para não me fazer mal. Então faz saliva aí, língua. É automático. Se você pensar na mágoa, ele vai fabricar, ao invés de saliva, vai fabricar hormônios que vão nos deixar doente ao longo do tempo. Quem tem hipertensão, na próxima visita ao seu cardiologista, pergunta ao médico, doutor, qual a causa da minha hipertensão? Ele vai dizer, é essencial ou primária?
Ou significa, eu não sei. As arteríolas, elas se contraíram, eu não sei. O mesmo volume de sangue agora tem que passar num cano mais fininho, a pressão aumenta, eu não sei. Por quê? A hipertensão secundária é 0,00000. Secundária é alguma coisa. Você vai lá, tira aquela coisa, aí a pressão volta ao normal. A pessoa tem hipertensão pulmonar, simples. Você faz um transplante de pulmão, a pressão vai voltar ao normal. A pessoa tem um feocromocitoma, tumor de rim, faz a retirada do rim, a pressão volta ao normal. Mas 99,9% é essencial primária, ou seja, a causa está dentro de nós. E muitas vezes é a falta de perdão. Então tem muita gente que perdoa por conveniência da própria saúde. Vamos começar assim, pelo menos. Senão o Pai Nosso que a gente rezou junto com a Isaura no começo, perde um pouco a validade, né? Jesus, ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio, porque isso nos foi dado por Deus, é lei divina. Nós temos o poder de escolha da nossa vida. Ninguém decide por outra consciência. Jesus se manifesta em nosso mundo íntimo através da intuição, e Ele só fala aquilo que pode nos animar a cumprir o nosso dever, a voltar para o mundo espiritual um pouquinho mais perto dEle. E olha, Jesus não usa o WhatsApp. Tem gente que tem o dia inteiro para ficar grudado nesse negócio, olhando para o celular. Jesus não usa esse trem. Tira pelo menos 5 minutos para fazer uma prece. Para deixar de olhar. Deixa 5 minutos só. Depois você olha de novo. Bezerra de Menezes diz que a prece deveria ser encarada como remédio. Uma dose de 8 em 8 horas. 3 vezes ao dia, né? Jesus nos guia, então, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, para que a gente vá mudando por dentro, para ir se refletindo por fora. Quem está sintonizado com o bem e ouve a sua intuição, ouve o seu coração, dificilmente erra, porque pensa antes de fazer. O problema da gente é a impulsividade. Bateu, levou. Depois vai pedir desculpa. Nós estamos falando aqui do erro, dificilmente erra, nós estamos falando do erro ignorância e não do erro maldade. Tem diferença. O erro ignorância é falta de saber, é falta de aprendizado. A pessoa não sabia, por isso cometeu o erro. O erro maldade é repetição do mal, é semear a dor. É a pessoa que não consegue escutar a consciência mesmo. A pessoa sabe que está errado e mesmo assim faz o errado. Porque nós sabemos dentro de nós, a consciência nos diz, isso está certo, isso está errado. Você não deve fazer. Tem gente que não consegue escutar, continua fazendo o errado. Então, o erro e ignorância, a pessoa não sabia, simples, a pessoa só precisa aprender. E só se torna experiente quem vive as experiências e aprende com elas. Mas a gente só aprende se errar? Não, isso é escolha pessoal. Tem gente que só vai aprender se errar. Tem gente que aprende com o erro dos outros. Simples. Cada um escolhe o seu método de aprendizado. Só não dá para ficar sem aprender alguma coisa. Então, Jesus, ele é guia de consciências, guia para as nossas consciências. E por causa de atavismos que nós trazemos do passado, porque todos nós aqui já fomos de outras religiões, agora ou no passado, alguns esperam que Jesus se materialize, né? Que pinte aqui pessoalmente, para nos guiar. Não há ninguém no planeta Terra, encarnado ou desencarnado, que não esteja mergulhado nas vibrações do Cristo, porque é o pensamento do Cristo que mantém, que dirige o planeta Terra, da mesma forma que é o pensamento de Deus que mantém, que dirige o universo. Todos nós recebemos o alimento do fluido cósmico universal, através do ar, e através dos nossos centros de força, que nós também chamamos de chakra. Não é isso? Só que esse fluido cósmico universal, antes de chegar em nós, ele já foi modificado para servir exatamente para nós.
Foi modificado pelo pensamento do Cristo. Por isso que a gente não conseguiria viver num outro planeta. Com esse corpinho, não conseguiria viver num outro planeta. Porque nós vamos ter lá Jesus modificando, adaptando o fluido cósmico para nós. Então Jesus não pode se distanciar do planeta Terra. Porque ele tem que modificar o fluido cósmico adaptado exatamente para nós. Portanto, nós estamos mergulhados nas vibrações do Cristo. Da mesma maneira que Deus auxilia o ser humano através de um outro ser humano, Deus governa o planeta Terra através das vibrações do Cristo, através das vibrações de Jesus. Mesmo assim, exatamente como um rádio precisa estar sintonizado na mesma frequência de ondas que é transmitida pela emissora, nós precisamos estar sintonizados numa emissora chamada o bem, para podermos captar estas vibrações do Cristo dentro de nós, falando dentro da nossa intuição, para mudar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então Jesus, ele não tem que vir até nós. Ele já está entre nós. Basta que a gente se sintonize com ele, porque o seu pensamento envolve toda a terra. Basta que a gente se sintonize. Portanto, o problema não é de presença do Cristo. O problema é de sintonia da nossa sensibilidade para captar a sua atuação na nossa vida. O problema é nosso e não dele. A emissora está no ar. Se a gente não captou, o problema é nossa sintonia e não a emissão dele. Nós vivemos uma existência de cada vez, mas Jesus vive por 22 bilhões de almas, que é a população aproximada do planeta, segundo Emmanuel no livro Roteiro. Você já imaginou que é ser responsável por 22 bilhões e ainda dizer: nenhum vai se perder, todos eu vou levar para o abraço do Pai. Então Jesus é guia, mas também é modelo. E modelo é exemplo a ser seguido. Para se dispor a seguir um modelo, nós precisamos adquirir uma coisa chamada humildade. Sem humildade você não segue modelo nenhum. Não é? Você quer fazer o seu próprio modelo. Fica difícil. Então nós precisamos adquirir humildade para seguir Jesus, conscientes de que nós não temos controle sobre nada. Hoje pode ser o último dia da nossa existência na Terra e nós simplesmente não temos controle. Nós não temos controle sobre a luz do sinal. Aqui em Araraquara, pelo menos, tem lá uma imitação de relógio para vocês se baseando, porque vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Em Ribeirão nem isso tem. Vai ficar amarela, vai ficar verde, você não adianta bater no volante. Não vai abrir. Nós não temos controle sobre nada. Estar consciente disso, que nós não temos controle, que nós estamos nas mãos do Cristo, nos impulsiona a viver o presente, porque é no presente que as nossas realizações acabam acontecendo para melhor. Ninguém consegue se melhorar no passado. O que passou, passou e nem Deus pode mudar o passado. Sabe por que chama presente? Porque é um presente. Muita gente que gostaria de estar aqui hoje não ganharam o presente de hoje. Estão no cemitério, estão no necrotério, não ganharam esse presente. Nós ganhamos. O que é que nós estamos fazendo com esse presente? No momento em que a luz da humildade surgir em nosso íntimo, nós vamos perceber que existe um padrão para ser seguido. E esse padrão para o planeta Terra é Jesus Cristo. O modelo padrão de Jesus é Deus. E para o planeta Terra, o modelo padrão para 22 bilhões de espíritos é Jesus. É esse o modelo padrão. Mas eu não vou conseguir enxergar isso se eu não tiver um pouquinho de humildade, que, aliás, é um antídoto do orgulho. Em Espiritismo não basta crer. É preciso ter a coragem de olhar para o nosso interior e nos renovar em alguma coisa. E sem caridade nós não vamos conseguir fazer isso.
Paulo escreve no Evangelho, segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e Kardec então pega esta frase e coloca como lema do Espiritismo. E Kardec ainda é muito específico. O que Jesus entendia por caridade? Questão 886. Qual a resposta? BIP. Benevolência para com todos, ser bom. Indulgência para com as falhas alheias, ser flexível. E perdão das ofensas, para você não ficar doente e não se matar antes do tempo. Sem essas três coisinhas, sem esse BIP, não tem como voltar para o plano espiritual 1 centímetrozinho mais próximo de Jesus. Isso é salvação. É voltar para o plano espiritual em melhores condições do que nós saímos de lá. Nós temos que nos renovar para poder fazer isso. Se Jesus é o nosso guia, está conduzindo a nossa existência, só que tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. E, portanto, respeitando o nosso livre-arbítrio, nós podemos atendê-lo agora, ou, como fez Emmanuel daqui a alguns séculos. O convite que ele fez ao senador Públio, lá naquela encarnação, no século I da nossa era, foi feito também para nós. E Mateus fez questão de escrever, de anotar. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que sofreis e que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele disse isso lá há 2000 anos. Só que como ele sabe que a gente é dificilzinho, né? Para que a gente não passe séculos de sofrimento até aceitar esse convite, ele refaz o convite, o mesmo convite que ele fez há 2000 anos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que está escrito lá. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. O Espírito da Verdade. Ele repete o mesmo convite, exatamente o mesmo. Então, ir a Jesus, vinde a mim, ir a Jesus é deixar de vê-lo como figura mitológica, só esta pessoa importante que dividiu a história da humanidade, essa figura histórica, mas ver Jesus como alguém que eu posso me sintonizar, que não está tão distante de mim, que eu posso me sintonizar, que vai me levar para Deus, e que pode estar ao meu lado, me auxiliando como guia e modelo em todos os passos da minha existência. Eu queria terminar com uma musiquinha. Todo mundo conhece a musiquinha, todo mundo já ouviu, mas é uma oportunidade de reflexão. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito
mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia. O melhor presente é o amor. Tem gente que morde a orelha do outro o ano inteiro, não é? Aquelas famílias que se amam. E no Natal se enche de presente. O melhor presente é o amor. Dizer, meu irmão, você tem os mesmos problemas que eu, as mesmas dificuldades que eu. Por isso você erra, por isso eu erro. Mas eu te amo mesmo assim. Vamos tocar o bonde. Porque a gente precisa adquirir essa coisinha chamada caridade. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Uma data colocada pela Igreja Católica e os romanos, né? Mas isso não importa. Ele deve ter nascido no comecinho de abril. Mas isso não importa nada. Nós sabemos disso. O que importa é todos os dias nós, em nossas preces, logo de manhã, estarmos dispostos a dizer, Jesus, nasce meu coração no dia de hoje. Que eu possa levar um pouco da tua paz para todos aqueles que eu encontrar. Nasce meu coração todos os dias. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela paciência. Até maio.